se houver. Eu acho isso perigoso, porque em geral, quando fazem isso, eles estão envolvidos emocionalmente com o momento e às vezes, quando você começa a prestar atenção no que eles estão dizendo, há alguns deslizes. Isso também acontece porque a maioria tem um certo despreparo teológico, não leu a Bíblia direito. Eles começam a citar coisas, se empolgam, são aqueles sermões no meio do cântico, e aí os desdobramentos disso são terríveis. Basta ver o que acontece com um exemplo que é notório da Igreja Batista da Lagoinha. É um exemplo só, mas infelizmente não é o único. Há vários desses, como você citou. A turma fala e chora, e aí começa a falar em nome de Deus coisas que Deus não disse, ou pior, que além de não dizer, Ele não se agrada. Então, é perigoso, é inadequado de maneira geral. Eu costumo dizer eu falo meus meninos por causa da moçada, né? Trabalho com eles com música, eu costumo dizer para eles, tomem cuidado com isso. Eu não acho que deve ser proibido de falar, mas eu acho que você tem que ter controle daquilo que você vai falar. Você estudou o repertório, viu que cabe ali, se for o caso, algumas inserções, mas sempre com muito zelo para que isso não acabe extrapolando e você acabe dizendo coisas que não acha respaldo bíblico. Deus não disse isso, Deus não quer que você diga isso, que é pior, né? Não só não disse, como Ele não quer. Às vezes está dito na Bíblia, não é desse jeito. Aí você está servindo se não é Deus, é a outros deuses. Eu acho que é isso, sim. Em certa medida, sim. A agravante aí, eu acho que ainda há muita gente fazendo música boa, música que tem respaldo bíblico, com qualidade, com uma letra bem amparada teologicamente, mas eles não têm mais voz, porque o mercado gospel tomou conta de tudo. E para o mercado gospel, o que menos interessa é o valor teológico daquilo que é cantado. O que eles querem é emocionar e vender. Por isso, o esforço é sempre em dizer ou fazer com que as pessoas cantem para elas mesmas, porque elas estão cantando o que elas querem ouvir. Elas estão no final, em última análise, preocupadas em agradar a Deus. Elas estão preocupadas em satisfazer a si mesmas. Elas estão cantando para elas, porque elas gostaram da música, porque a banda é muito boa. Elas imitam isso. Elas tanto imitam que querem fazer o pequeno show no culto, na igreja. Elas querem que seja aquele momento. Negociei muitas vezes com a turma, trabalhando com música na igreja. Quando eu voltei do Palavra da Vida para a minha igreja,
Meu pastor de imediato falou, olha, música na igreja é com você. Você está fazendo música, eu já tinha um projeto com os adolescentes, está fazendo música na universidade. Você voltou de lá, a gente investiu, então, ótimo, vamos lá, vamos trabalhar. Mas 1 ano foi suficiente para descaracterizar a minha igreja, musicalmente. Vieram alguns irmãos, melhorou do ponto de vista técnico, apareceram 2 tecladistas, um baterista bom que a gente não tinha, um rapaz do baixo estudou mais ainda, fizeram outros pequenos grupos, fiquei empolgado com isso. Mas na hora de chamar a responsabilidade como crente, bíblico, para respaldar biblicamente aquilo que era cantado, aí tivemos problema na conduta, na submissão, e aí eu levando para a liderança dizia, alguns diziam, olha, pelo menos eles estão aqui dentro da igreja, e eles imitavam o que iam fazer. Eu dei para eles, já que vocês querem tocar? A gente vem para cá e toca o tanto que quiser, faz as mirabolâncias, a gente improvisa, mas isso só nós. A gente fecha aqui as portas da igreja, temos a chave, não tem problema nenhum. Mas na hora do culto não é um momento apropriado para isso, porque tira a atenção, polui a mensagem, corrompe, e depois vocês não ficam aqui, vocês saem. É muito barulho, ouço reclamação dos anciãos. As crianças já prestaram atenção que tem criança que começa a chorar no colo da mãe, aí a mãe levanta, e causava um problema. Mas eles estavam imitando o mercado, já naquela época. E agora então isso é muito mais forte, muito mais forte. O que vai menos interessar é o respeito à palavra. O mercado manda, ele vai alimentar o músico precisa sustentar. Ele acaba se vendendo ao mercado voluntariamente, digamos assim. Falava com os meninos a respeito disso e eles ficaram um pouco chateados porque o que eles queriam fazer exatamente aquilo que o cantor famoso gritava e pulava lá, mais um, de braços abertos, e queria pular, imitar. O outro cortou o cabelo igual ao camarada. A outra irmãzinha imitava todas as frases que a ministra tal fazia, até o tremido da voz. Mas eu conheço você, essa não é a tua voz. Ah, mas ficou mais bonito. Não, não ficou. Porque o mercado dita, do jeito que dita lá fora, acaba ditando na igreja como deve se vestir, a impostação da voz. E a coisa ficou pior porque agora esses que ditam as regras da música criaram escolas formais. Eles chamam de institutos de louvor. Então, e a igreja começa a se mover para isso. Aí o reformado diz assim, a gente não tem nada desse tipo nas nossas igrejas. Vamos para lá. E vão. E voltam, e quando voltam, aí temos mais um problema para tratar na igreja. Para dizer para eles, não, isso não é assim. E como eu disse, a música fala aos sentimentos, eles acham que estamos agredindo ao gosto musical deles. E em geral não é. Gosto é gosto, cada um tem o seu, mas quando se fala de adoração comunitária, aí não. Aí temos que pensar naquilo que é para conduzir a igreja, mas o mercado continua ditando, para se projetar, para se sobressair, você tem que se vender a ele. Os bons músicos ainda existem, mas eles são menos, você não vai encontrá-los na mídia, na grande mídia, nos grandes festivais, no Promessas, não vai ver. Você tem que sair garimpando entre centenas de músicos por aí para dizer, esse aqui é bom, é crente. Pode não ter alguma música ou outra que vá lá, você possa ter uma crítica, mas nada, nenhum erro grosseiro, né, em relação à santidade de Deus, a pessoa de Deus na Trindade, aos sacramentos, nada que agrida frontalmente o princípio bíblico. Mas esses são raros e mais pobres, pode ter certeza, mais difíceis de achar. Quando a música ela não é bíblica, ela se diz cristã, mas não é totalmente, você vê os erros nela, mas ela causa um efeito, assim. Tem um amigo que ele fala assim, que a gente discute sobre o hino raridade. Fala, você é um espelho, que vai te amar no Senhor, fala para a pessoa. Eu falei assim, esse hino não é bíblico,
Isso é antigo, desde o Éden. O primeiro aspecto é que, seja como for, Deus é Deus soberano e Ele permite que mesmo coisas assim, mesmo erros grosseiros, sirvam para o divino propósito dele. Então pode acontecer sim, de muitos cristãos se sentirem motivados à igreja por causa disso. E aí, na igreja, Deus permita que eles tomem um direcionamento diferente. Aquilo que for, permanece, fica. Mas se alguém faz isso conscientemente, por exemplo, você está consciente de que essa música não é apropriada. Então, você diz, olha, eu não uso, eu não concordo com o uso. Mas mesmo isso não deve servir de jeito nenhum como um pretexto para dissensão entre os irmãos. A gente deve dizer aquilo que é a verdade em todo o momento, instar a tempo e a fora de tempo, mas temos que entender que o resultado disso é com Deus. Eu acho que só não podemos admitir quando a coisa é inegociável. Por exemplo, você tirou Deus do centro, tirou Cristo da mediação. Agora, a interpretação teológica, a gente zela pela verdade, fala, insiste, ensina, corrige, mas em amor, como dizia o apóstolo Paulo. Em amor. Diz, olha, irmão, você quer a posição bíblica? Então a Bíblia diz isso, isso, e se ensina. E aí o Espírito Santo vai ferver o coraçãozinho dele. Mas o nosso cuidado também é não dizer, e às vezes como pastor é uma tentação, dizer, mas já disse para aqueles cabeça dura 19.712 vezes que essa música é xixelenta, isso é do diabo, e eles não têm que tocar isso aí e tal. Mas aí você olha a música, ela tem correções teológicas, mas ela não me dá motivo suficiente para eu acabar com a equipe de louvor, por exemplo. Não dá. Então, eu vou, insisto, faço outra curva de maneira diferente, olho para eles, digo, vocês já sabem, né? Então, pastor, pois irmão, isso aqui vai depender de mim, então, por favor, essa aqui não dá. O entendimento aqui está errado. Ou aproveitar a oportunidade para pegar a música e dizer, então vamos lá na minha casa, a gente vai estudar essa música aí, tá bom? Quero vocês lá. Tragam os instrumentos, porque se for o caso, a gente já toca, já canta ela. Vamos pensar nela, biblicamente. E aí a gente já trata dela. Fizemos isso uma vez com uma música, deixa eu ver se eu consigo lembrar, ela fala que Deus não... o és Deus de perto e não de longe. Não é? E aí foi uma discussão muito interessante, porque o nosso relacionamento era recente, então eles já pensaram, por conta das outras experiências, o pastor vai acabar com a gente, vai detonar com a música da gente. Para que você foi dizer para o pastor agora? E aí a gente pode pensar um pouquinho, olhar no Antigo Testamento, Jeremias, acho que fala do texto, né? E Jeremias diz o contrário. Mas aí, no contexto da música, está bem entendido isso. Não dá, não é motivo para dizer, não canta, porque senão, nessa hora, vocês estão sendo amaldiçoados por Deus. Não, dá para entender bonitinho. Eles ficaram surpresos. Eu falei, mas eu não disse nada. Nós pensamos juntos e vocês chegaram a essa conclusão. O bom de fazer teologia é isso, é um dos aspectos bons. É você pegar a Bíblia e deixar a Bíblia falar. E dizer, bom, você se exaltou, você está bravo? Desculpa, mas não sou eu que estou falando. Essa é a palavra de Charles? Não, é de Deus. Então a conversa é aqui. E depois eles vão se acostumando a fazer isso. Mas com os amigos, eu tenho bastante amigos, tenho muito amigo músico secular. E me choca ter que dizer isso, mas muitas vezes eu acho mais coerência nos meus amigos músicos seculares do que nos meus amigos músicos de igreja. Acho mais responsabilidade, mesmo que eles não vivam da música. A gente marca para ensaiar, peço para eles vou precisar de uma participação sua, preciso de uma guitarra nessa trilha que a gente está gravando. Você topa vir? Opa, olha, ensaia às 8 horas, tá bom? A turma está às 8 lá. O camarada está lá 15 para as 8. A turma chega às 8h30 e o horário do estúdio está rodando. Sabe essas coisas? É muito curioso.
são mais dados, perguntam, questionam. Às vezes questionam biblicamente, mas minha avó me levava na assembleia e aí choca. Aí eu vi um irmãozinho dizer, olha pastor, as pedras estão clamando. Vai ler a Bíblia que não é isso que quer dizer, fica quieto. Não, eu não sou contra. Eu acho que o uso disso tem que ser consciente. Tem que ser consciente. A música tem que ser usada, ela pode ser usada para isso. Não há problema nenhum. O que não pode é, o pastor vai falar, aí fica tudo à mercê do músico. Ele lembra de uma trilha, uma vez o irmãozinho se distraiu nessa história de fazer trilha, aí ele começou a tocar uma música popular que estava fazendo sucesso na novela. O fundo musical, tocando a linha melódica, fazendo os acordes. Acabou com o sermão. Ninguém lembrou o que foi pregado. Ninguém lembrou o que foi. O senhor leu a Bíblia. Olha ali, não é? Puxa, qual foi o texto? Mas repetiu lá tantas vezes. Não lembro. Eu lembro da música da novela. Então, isso tem que ser usado com cuidado. O meio secular faz muito bem isso. Eu falo para eles, gente, presta atenção no filme que você assiste. Tem um tempo inteiro um fundo musical atrás? Não. Tem momentos, você presta atenção no diálogo, a música é usada de maneira adequada. Todas as músicas ali têm letra? Não. Às vezes, você escuta só uma tecla sendo acionada. Uma notinha que segurou. Já fez um efeito. Então, o problema que eu acho que há é o mau uso. A gente liga a televisão e tem muito rádio, tem muitos exemplos. O pregador está lá e a música é sempre a mesma. É Carmina Burana, era tan 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 pum bum pam 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 tum dum tan 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 tan. Um outro usa o bolero de Ravel. Ele vai crescendo com a voz, vai crescendo com a voz e vai crescendo. Seja qual for o fundo, tem que ser pensado para aquele momento. Eu acho que pode ser usado. Só não pode ser exaustivo. Minha avó dizia, tudo que é demais azeda. Então, a música tem disso. Cansa a audiência. Ele desliga aqui, ele começa a não prestar atenção mais nada. Ele só vê que ele até chorou. O que o pastor pregou? Me tocou profundamente. Qual era o assunto? Deus falou comigo. Mas me fala aí uma aplicação. Minha vida vai mudar. O que ele pregou, irmão? Eu sei. Perdeu, diluiu, virou. Esse é um problema. Tira, distrai. Isso acontece não só com a música. As coreografias, os efeitos especiais. Ultimamente eu tenho prestado atenção e tenho escrito alguma coisa, rascunhado alguma coisa sobre a projeção das letras. Lembra que no tempo do Orkut, o pessoal ficava cheio de emoções, com aquelas coisinhas de glitter que aparecia. E aí então, a igreja comprou um data show. Uau, caro! Os olhos da cara dava quase para comprar um carro. Estou exagerando, mas era caro. E aí conseguiram um computador, era um computador mesmo, que era colocado lado a lado para poder ligar, e aí projetar. Aí vamos inaugurar. Aí começaram a usar na igreja, aí teve um domingo que colocaram lá, a imagem era mais importante do que a letra da música, porque a letra ficava num cantinho e a imagem enorme aqui. É como se a letra atrapalhasse, a impressão que dava. Aí teve um momento em que eu estou sentado lá e colocaram uma imagem, aí eu ouvi uma parte da igreja fazer assim, o coro, a igreja, porque era aquela imagem da Rita Guedes, eu acho, que é o nome da artista. Ela faz fotografias com crianças. Era uma criança em cima da mão, fantasiada de Joaninha, eu acho. A imagem tão fofinha da época. A igreja, falei, meu pai, então está errado. Ainda hoje fazem isso. A imagem tem que ser, vai falar de Deus. O pessoal fica preocupado. Eles começaram a prestar atenção na letra, mas para pensar na imagem. Que imagem eu coloco, pastor? Eu falei, como assim? Porque a letra diz que aqui
Isso, sobre toda a terra tu és o rei. Eu posso usar essa aqui? Aí pegou uma imagem dos adventistas lá com... Aí eu... Sobre as montanhas e o pôr do sol. Nessa hora eu coloco o quê? Falei, não, vamos conversar. Não faz isso não, está fazendo errado. A letra. Acho que o fundo tem que ser neutro. E uma coisa boa é projetar a letra, mas a letra é prioritária. Também atrapalha quando as frases, a gente tem que pensar na frase cantada. Então, sobre toda a terra tu és o... Aí o rei está aqui embaixo. Sobre as montanhas, às vezes até divisão silábica. Atrapalha. Então, pensar nisso, tamanho de fonte, padronizar um pouquinho. Qualquer coisa que atrapalhe, aí tira o foco, se dilui a mensagem, que é o mais importante. Ok, irmãos? Muito obrigado, viu? Prazer muito grande estar com vocês e conhecer o seminário. É bom saber que tem um seminário, um prédio bom, grande. Fiquei surpreso, uma surpresa boa. Obrigado.